Olá, estamos mais uma vez aqui na nossa TV Platão, esse nosso encontro semanal de reflexão, de opinião, de informação. E hoje eu estou especialmente feliz com a nossa convidada, professora Lenier. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Eu vou falar um pouquinho dela, depois ela vai falar da história também. Eu conheci a Lenier, na verdade, faz poucos minutos, mas eu soube muito da história dela antes dela vir aqui. E já me encantei, porque ela é uma mulher inspiradora, tem uma história inspiradora. Mas eu vou contar algumas coisas, viu, professora? O seu vasto currículo, algumas, porque o nosso tema de hoje é o seguinte: mulheres na engenharia. A professora Lenier Beatriz Ruiz Ailon é cientista, educadora, empresária. É pós-doutora em engenharia da computação e doutora em ciência da computação, ambas pela Universidade Federal de Minas Gerais, não é isso? Mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica, do Paraná, diretora da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência da Computação, mestrado da UEM. Mas isso, gente, é assim, eu falei os 5, 6 itens, mas que são alguns que compõem o currículo da Lenier. E nada melhor do que ela contar um pouquinho da história dela, dessa paixão pela engenharia, pela ciência. E para nós é um orgulho muito grande conversar com uma cientista, mas acima de tudo uma pessoa tão humanizada. Por favor, professora, compartilhe, que eu já saboreei algumas das suas palavras, mas agora as pessoas também querem. Bom, eu nasci em Cianorte na década de 70 e, bom, entre outras coisas, tinha um verdureiro que trazia numa Kombi um chocolate que tinha um tag que contava a história de animais, curiosidades. E veio a história da cachorra Laika, que tinha sido lançada no espaço e que não tinham trazido a cachorra de volta. Eu, aos 4 anos, eu fiquei lamentando aquilo, fiquei sensibilizada. Eu e minha irmã, a gente tinha coleção de cachorro, minha mãe sofreu um pouco com isso. E aí eu perguntei, mas o que precisa para buscar a Laika? Aí todo mundo, precisa saber eletrônica, tem que ser cientista, fazer um fazer foguete. engenharia. Eu dizia, não, eu quero ser isso. Mas em Cianorte, na década de 70, mulher ainda, era algo muito longe, muito Era distante. conversa de criança, né? E aí os professores da escola, eles me motivavam. Acho que também numa quase descrença de que seria possível. E eu cresci com aquele desejo de ser cientista, de ter uma Kombi. E na minha rua só moravam meninas. Conseguiu tudo. Eu queria ter um filho também e queria chamar de Laranja. Meu filho não gosta que eu fale isso, mas eram meus 3 desejos. E até a adolescência foi o que eu mais falava. Eu enchi o saco de todo mundo, dizendo: eu quero ser cientista, eu vou ser cientista, vou ter uma Kombi e vou ser chamado Laranja. E aí os meus pais se separaram. Naquela época era uma época muito difícil. Minha mãe, eu morava numa casa, né, que tinha buracos no chão, cheia de goteiras. Era uma vida um pouco difícil. E os meus pais se separaram também, então era muito mais impossível isso. E eu fui trabalhar na Cocamar com 14 anos e lá eu aprendi muito sobre a vida, sobre determinação. Os agricultores me ensinaram assim, lições preciosas de vida e de valor humano, porque eu fazia cafezinho, depois eu fui secretária do departamento técnico que datilografava os laudos de proagro. E eu acompanhava aquela história toda do sofrimento, do plantar, do colher, de ter que investir, de ter que contar com Deus todo o tempo. E foram missões preciosas. E até que um dia eu decidi que eu queria ir embora, eu queria fazer a tal da engenharia. Mas sem condições nenhuma, financeira, psicológica, nada. Mas a minha mãe, então, pegou um saco de... Essa história é linda, viu, gente? Presta atenção, que eu já conheço. Eu não tinha mala, então minha mãe pegou um saco de açúcar, assim que faz pano de prato, tingiu, pôs uns babadinhos e eu fui para Curitiba morar num lugar assim, tinha um pensionato, tinha 2 tipos de acomodação. Eu fui morar no fundo, lá na parte velha, com 5 meninas. E não foi fácil, porque era muito frio, a gente nem tinha agasalho naquela época, assim, para tudo isso. Já para fazer a engenharia que você já para fazer engenharia. E aí eu não tinha, por exemplo, tinha educação física na universidade, que é uma pena que a gente não tem hoje, mas na minha época não tinha nem tênis para fazer educação física, nem roupa, e uma menina que também marcou muito a minha
usado, furado, me deu agasalho. E na universidade também eu não tinha, no primeiro ano, depois melhorou, gente, mas nos primeiros momentos eu não tinha nem dinheiro para comer na cantina, eu não tinha material escolar. E eu tive um professor de física que ele falava assim, ó, tá vendo aqui? Esqueceram uma ficha da cantina aqui, você não quer pegar, Aline? Ah, esqueceram aqui uns livros de física, você não quer pegar, Aline? Ah, então, e ele fez com que eu fosse suprida, eu fosse acolhida, mas sem me sentir menos, sem que eu notasse que aquilo era uma ajuda. Sem parecer uma coisa assim, que, né, deixa eu ajudar, porque tadinha, né? Sem sentimento de compaixão, um acolhimento. Um acolhimento. E ainda na 8ª série, né, do primeiro grau, a gente ia para a escola com muita dificuldade, às vezes sem uniforme, porque tinha problemas em casa, meu pai colocava a gente para fora, por exemplo, aí chegava na escola às vezes com fome e aí a gente tinha, às vezes, a merenda da escola, alguma coisa, e tinha uma amiga minha, não esqueço, que ela levava um pão muito bom. E toda vez eu ficava esperando para pedir uma mordidinha do pão, um teco, né? E chegou um momento que essa moça ela começou a levar um pão para mim também. Então, durante a minha história, eu vivi, né, muitas coisas boas. Essa humanização sobre a qual a Aline está falando, que faz parte da história dela, e que ela se emociona, eu já assisti, depois nós vamos até compartilhar na nossa rede, viu, Aline? A entrevista, né, a RPC fez uma matéria especial sobre a vida dela, justamente nesse tema, pessoas inspiradoras, mas ela se emociona porque realmente quando a gente olha para trás e vê por tudo que a gente passou, a gente vê o quanto valeu a pena. Mas voltando para Curitiba, você foi acolhida por esse professor, por exemplo, mas também pelos meus colegas. Maioria meninos, certamente, acho que já naquela época talvez até mais, né? Havia outras meninas na turma? Tinha outras meninas, tem uma que é minha amiga até hoje, professora em Londrina, a Adriane. Ela era fantástica, porque nesse pensionato, se você lavasse sua roupa e deixasse no varal, alguém roubava. Então chegava no sábado, aquele tempo de Londrina, de Curitiba, que não secava nada, a gente tinha que lavar a roupa e ficar vigiando. E um dia ela foi lá e falou, vamos sair? Eu dizia, não, tenho que vigiar minha roupa. Preciso dela. E a nossa condição social era muito diferente, porque ela era filha de um médico, morava num apartamento muito bom. Mas aí que ela fez? Ela falou assim, não, então vamos pra minha casa. Catou toda a minha roupa e levou pra casa dela e começou a lavar na máquina, secar lá. A mãe dela me acolheu, os irmãos, assim, me convidavam. Comecei a dormir lá também um pouco. Foi uma família que me acolheu. E você já foi descobrindo nessa época que era isso que você queria mesmo, academicamente? Sim. Que aquilo que era, né, você tinha uma imagem, porque imagina um tempo também sem acesso à internet, né, Linia, pra gente poder pesquisar sobre as profissões. E era o primeiro ano do curso de engenharia, de computação. E aí foram 4 ou 5 anos dessa primeira graduação. Né? Não, eu não fiz o curso em 5 anos, viu, gente? Eu penei. Então, assim, eu tive muita dificuldade porque naquela época eu não tinha computador. Era muito caro, né? Eu também não vim da mesma condição social que eles, que os meus colegas, que fizeram boas escolas. Eu estudei sempre em escola pública, eram muito boas, mas não alcançavam. Então, assim, eu tive que me esforçar muito para conseguir vencer. Quanto tempo? Eu reprovei em 2 disciplinas com um professor muito ruim. Nós não vamos contar. Mas também foi uma ótima oportunidade para mim, porque eu fui trabalhar numa empresa grande, na Siemens, e lá eu fiz toda a minha história também, mudou naquela empresa. Você se formou o quê? Tinha 20 e poucos anos? 22 anos. Eu entrei na escola com 16 na engenharia, porque eu vim do ensino fundamental, eu entrei um ano antes. Então eu entrei com 16 na engenharia. E tive outras famílias que me acolheram lá, assim, eu tive a mãe da Suzane, a mãe do Walter, foram famílias que me acolheram porque realmente eu não tinha condição nenhuma, né? E aí desses 20 e poucos anos, você já ficou em Curitiba, você voltou para a tua Não, aí trabalhando na Siemens, veio uma oportunidade de fazer mestrado pela Siemens. Então eu já fui trabalhando na Siemens e fazendo Você nunca deixou de estudar? Nunca, minha paixão sempre foi... Essa nossa conversa com a Aline é importante, assim, não só para as meninas, lógico, os meninos também, mas porque a gente sabe, Aline, que ainda é não sei se é um mercado, é uma área, um campo, como é que eu digo, um pouco, não sei se fechado, ainda existe um pouco de preconceito, pode dizer que existe ainda? Na verdade, não, é porque assim, o que a gente tem, as meninas em geral, elas são, como que a gente cresce, gente? A gente cresce brincando de boneca, penteando o cabelo de boneca, tudo arrumado.
gordinho. Hoje talvez menos, mas nossa geração. E ainda tem, né, essa coisa. E a gente tem uma certa delicadeza que é um pouco da gente mesmo. E os meninos não, eles jogam futebol. Vamos dar um exemplo então. Eles jogam futebol, quebram o pau lá, se matam no campo, saem, vão tudo beber água, guaraná, estão tudo de bem. A gente não exercita essas perdas como meninas. Aí quando chega na faculdade de engenharia ou de computação, que é uma faculdade muito difícil no primeiro ano, porque é muita matemática, porque muda o universo daquele adolescente ou daquele jovem. É um rito de passagem, né? Aí quando o aluno tira uma nota baixa, o menino, ele, beleza, como caiu no futebol, vamos lá, dói um pouco, mas vamos tentar. E eles se juntam. Como são poucas meninas, quando isso acontece com ela lá, ela não tem pra onde. Ela não tem um universo pra dirimir toda aquela dor de ter tirado uma nota baixa. Em geral, os pais não entendem o que acontece ali, porque a menina começa a ficar muito tempo na universidade, começa às vezes a entristecer porque é muita coisa, mudou o ritmo. É uma impressão que está perdendo tempo, né? Que não é verdade. E muitos pais ainda são contrários que as meninas façam engenharia. Os meus pais foram, minha família inteira, falavam, vai fazer medicina, você é um gênio, assim, não é uma boa aluna, você tem que esquece a laica, porque ela queria buscar laica, né? De bendita seja essa cachorra. A partir dela tudo começou, né? E eu fiz vestibular para medicina, eu passei os vestibulares para medicina, então esse foi outro ponto difícil de lidar com. Por isso que eu tive tanta dificuldade embora meu pai fosse advogado, já tivesse uma melhor condição de vida, o meu pai não apoiava isso, né, de uma maneira aberta. Ele deu o apoio, mas não era uma coisa assim. Então eu precisei, não era o sonho dele, da filha, né? Eu precisei de bolsa da universidade, assim, eu tive que viver uma realidade bem ali buscando mesmo. Mas que pelo que você conta, mais te animou, te estimulou? Lógico, imagino que você tenha sofrido, chorado. Acho que pensar em desistir não, né? Pelo que você falou, acho que isso nunca te passou pela cabeça, né? Essa é a diferença. Enquanto que para muita gente entrar numa universidade, passar dificuldade é um motivo de dor, de preocupação, de desistir. Para mim eu falava, nossa, onde que eu tô? Olha esses caras. Nem todos os meus amigos de faculdade tinham carro de computador. Eu falava, nossa, ele tem computador. Não era assim, ele tem, eu não tenho. Nunca foi assim. Discurso vitimista, que a gente sabe que é uma coisa... nunca foi. Eu sempre dizia, nossa, ele tem. E os meus colegas foram muito generosos, porque eles me acolheram, levavam para dentro da casa, assim, o dia que tinha pão com queijo e presunto era, nossa, uma festa na casa do amigo, né? Eu tinha várias intenções, viu, gente? Não era só fazer trabalho, não. Eu queria ir lá você também. Você foi privilegiada com essas pessoas, né? Daniela, nosso tempo aqui sempre é pouco, mas para as pessoas que não conhecem muito a sua história, tenta resumir de alguma maneira nessa trajetória e até chegar nos dias atuais, e todas as suas participações hoje nos comitês ligados à ciência e tecnologia, e principalmente a sua parte docente, porque a Denier, ela tem um currículo vasto de pesquisa, né, de estudo, como ela falou, mas ela está em contato com os alunos. Eu assisti a um vídeo agora um pouquinho nos bastidores, antes de nós entrarmos no ar, né? Foi de ontem? Foi segunda-feira. Segunda-feira lá na universidade, com alunos da UEM, num espaço, num gramado, quer dizer, você vê, né, que às vezes tem essa ideia de cientista, uma pessoa assim meio até inatingível, e não, a Denier é absolutamente humana, prática, mas que tem esse envolvimento com a ciência. Fala um pouquinho disso. Então, eu fiz meu mestrado pela Siemens, a Siemens me patrocinou, né, me proporcionou isso com uma bolsa elevada, num nível muito maior do que a bolsa comum para mestrado. A Siemens depois me propôs um contrato de propriedade intelectual que eu fiquei trabalhando para eles com um salário muito bom também. Fui trabalhar depois em outras concorrentes da Siemens quando eu saí de lá. Tô falando muito da empresa, né? Mas assim, foi quem também foi onde eu aprendi. Foi onde eu aprendi tudo. Sim. E aí eu sempre tive essa paixão pela educação, pelo envolvimento com jovens. E eu dava aula na PUC no sábado e às vezes à noite, e envolvida com projetos com empresas. Essa era a minha vida. A engenharia também era uma paixão e a laica estava ali em tudo que eu fazia. E depois eu fui fazer doutorado. Um dia eu falei, não, tô cansada dessa vida de corre, empresa e tal, eu vou fazer doutorado, vou ter uma vida tranquila, vou fazer ginástica, vou sair à noite, aí fui fazer doutorado. Nada disso, gente, foi outro estresse. E a UFMG, que é a Escola de Engenharia e a parte da ciência da computação, é um universo muito rico, muito interessante. A escola de engenharia em especial, ela tem vida, é uma coisa que o bisavô estudou, o avô estudou, o pai estudou e o menino está estudando ali, né?
E aí eu fiz doutorado ali, me apaixonei, fiquei e resolvi ser professora. Qual área específica, assim, para as pessoas entenderem? Em ciência da computação. O mestrado eu fiz em engenharia elétrica e informática industrial e o doutorado eu fiz em ciência da computação. E você já tinha filha nessa época? Não. Ah, tá, não sei. Não, eu era... O Dom é o meu filho. O Dom ficou num projeto lá que eu queria muito. E eu fiz, então, na graduação eu fiz engenharia de computação, depois eu fiz mestrado em engenharia elétrica e informática industrial, depois eu fiz doutorado em ciência da computação, depois fiz o pós-doutorado com o MIT. Estão acompanhando, gente? Estão anotando aí? E aí, o que aconteceu? Eu fiz um concurso para professora da UFMG, na escola de engenharia, que eram muitos homens, né? Acho que tinha uma ou duas professoras lá, mas nem ficavam ali. Eu realmente não era a pessoa preferida do concurso, tinha muita gente preferida. E aí eu entrei na escola de engenharia, assim, mal tinha banheiro para professoras, né? Assim, não era um lugar que estava preparado para mulheres jovens naquela fase. E dali eu conheci 2 professores da microeletrônica, um em particular, o professor Jacobos, da Unicamp, e ele me convidou para ir conhecer uma rede de pesquisadores em microeletrônica. E eu fui conhecer essa rede e a hora que eu cheguei lá na Unicamp, num evento que tinha de uma rede de várias universidades que estavam ali, eu fui acolhida de novo por eles, comecei a trabalhar com eles em parceria em microeletrônica. Para a gente entender um pouquinho, microeletrônica são todos os chips que habilitam os dispositivos móveis, o computador. Hoje a gente tem chips em vários lugares dos circuitos integrados. E fui ficando. E em 2009 eles fizeram uma eleição para quem iria dirigir aquele instituto, 5 nomes. Eles me elegeram, não sei se é claro, me escolheram, o líder deles. E em 2009, então, eu comecei a trabalhar mais na gestão de toda a microeletrônica do Brasil nesse instituto, né? Um instituto que tinha na época 24 instituições, a Unicamp, o USP, o FMG, o URGS, e fui construindo ali uma história de rede. E você estava viajando nessa época? Não, viajava o mundo todo. Porque eu vou contar no lugar dela, mas eu vou contar que eu ouvi isso na tua, né, entrevista, que o Dom agora tem 11 anos, que é o filho dela, que é, né, uma preciosidade na história da Denier, e que ele já tem um passaporte bem carimbado, né? 30 países, é isso? Então, aí vem bem essa história de ter vindo pra cá. Quando eu viajava o mundo todo, era engenheira, trabalhava na escola de engenharia, tudo era, nossa, muito bom, né? Profissionalmente, já tinha ido aos Estados Unidos, aos grandes grupos de pesquisa, já podia buscar a Laika. Eu senti, assim, saudade do meu pai, da minha mãe, saudade do ninho, dessa história toda, então aquilo já me chamava. Aí eu engravidei e disse, gente, como que eu vou deixar o menino em Belo Horizonte viajando como eu viajo, como que eu vou ter essa logística? Então eu falei, não, vamos fazer um concurso numa universidade no interior e vou voltar. Então a minha escolha foi essa. Quando eu fiz concurso aqui na UEM, até me perguntaram na banca assim, o que você aprontou na UFMG que você veio pra cá? E outros perguntavam, nossa, você é louca, você vai deixar o UFMG? Ou não sei o que. Eu falei, gente, eu não vou deixar nada. É uma escolha. Não, eu vou acrescentar, né? E quando eu vim pra cá, eu vim com essa determinação de trazer todas as coisas boas, as culturas todas daquelas universidades que eu passei pra cá. Daí eu tive o Dom, só que assim, não estava muito planejado e eu tinha muitos compromissos fora do país. Eu, grávida de 8 meses, fui pra China. Eu fui pra Inglaterra, pra China, pra Espanha, grávida, pra Portugal. Daí eu até achei que tava ficando fácil. Falei, não, esse negócio tá ficando fácil. Daí quando eu ganhei o Dom, né, eu tive o bebê, eu falei, não, minha mãe tá aqui, minhas irmãs, vou dar um aporte, mas eu tinha uma viagem já internacional, ele tinha acho que 4 meses, então eu disse, não, vou levar. E meu marido falou, tá, eu acompanho. Então a gente começou... Começou a carreira do Dom. E foi todo mundo que me recebeu nesses lugares, por exemplo, no Egito, a universidade providenciou um guia, uma van, alguém para estar comigo, para cuidar dele, na Tunísia, no Polo Sul, a gente foi para a Universidade de Magalhães, todos os lugares. De novo a humanização das pessoas, né? Como Deus foi colocando, né? Já falar sobre exatamente. Deus, antes de falar, ela vai contar uma última história, né? De um convite que ela recebeu do Barack Obama. Mas olha, dois aspectos, duas
coisa interessante da vida dela, que a Denê conseguiu comprar a casa em que ela viveu, né? A casa de infância. Então, imagina aquela casa que desperta memórias em você, que desperta em mim, cada um com a sua casa, né? A Denê conseguiu ter, então ela ainda preserva, né, essas histórias. E a história da Kombi que ela comentou, que ela tem uma Kombi, mas é uma Kombi pequena. Tem que ver para vocês verem. Muito fofa, uma Kombi mini, vermelhinha, em homenagem ao verdureiro. Por causa do verdureiro veio o chocolate, que veio a história da Laika. E que, de alguma maneira, foi um despertar disso tudo. Denê, nosso tempo já está esgotando, mas ela vai contar para nós um convite que ela recebeu para participar de um evento lá, né, nos Estados Unidos. E que daí a pergunta que ela ouviu do próprio... fizeram uma reunião porque a ideia é estimular meninas na área de engenharia, de ciências, de tecnologia, a gente acolher essas meninas na universidade, também promover que essas meninas do ensino médio venham para a profissão. Gente, é uma profissão linda, tá? Quero dizer para vocês que é uma coisa assim muito gostosa a maneira como a engenheira raciocina. É necessário a gente ter essas meninas na computação porque a gente precisa dessa diversidade de pessoas. Sensibilidade também, né? E aí, em função de com 40 anos já ser líder da microeletrônica, morar no interior, ter filho, quer dizer, era quase um estereótipo, você morar no interior, ter filho, ser líder de uma área masculina. Então fui convidada, eu e algumas mulheres que tínhamos também uma vida assim, como cientistas, para ir aos Estados Unidos, encontrar outras mulheres e ali definir políticas públicas para empoderar meninas. Isso foi em 2013. Que responsabilidade, né? Privilégio, mas responsabilidade. Foi um convite, foi um projeto do Barack Obama com a CAPES, que é um órgão de fomento brasileiro, e o Departamento de Defesa americano. E então nós fomos, eles nos levaram até lá. Lá era mais ou menos uma homenagem, porque a gente mesmo se deu conta de que a gente era exemplo, porque até então fica uma coisa meio de vaidade, de arrogância, você falar de si, você se mostrar. Então a gente foi convidada a entender que a nossa história tinha que ser contada para inspirar outras meninas. A palavra é essa, né? Inspiração. A gente tem essa responsabilidade de mostrar para os pais, para as mães, para as famílias, para elas, de que é uma universidade, é um universo muito bonito a engenharia e a computação. Possível. A UEM é uma universidade, eu falo que é a melhor do mundo, tá, gente? Meus alunos sabem disso. Falar que a gente está aqui. E alguém com autoridade, porque já deu a volta ao mundo. Não foi 80 dias não, mas deu, né? Então, e lá a gente contou um pouco da nossa história, eles tinham fotos da gente, da família, foi uma homenagem muito bonita. Mas a pergunta, quando cada uma falava e as pessoas perguntavam pra gente sobre as nossas vidas, e como a minha área era a engenharia, a computação, eles perguntaram, escuta, você acredita em Deus? Assim, foi a primeira pergunta. Eu disse, gente, como não acreditar em Deus? Como que uma pessoa com a história que eu tenho, de tanto acolhimento, de tanto apoio, de tantas pessoas que fizeram parte da minha história de uma maneira tão positiva, até aqueles que me desafiavam, que foram opositores, eles fizeram bem para mim. Eu disse, como não acreditar? Isaac Newton, Maxwell, os maiores cientistas que a gente tem, de tanta contribuição que a gente tem, ondas eletromagnéticas, microbiologia, essas pessoas todas foram cristãos. Como que eu vou usar? Porque existe uma tendência de, né, algumas pessoas, lógico que é um assunto muito complexo para a gente falar agora, mas de, às vezes, né, uma coisa exclui a outra. Eu também, mesmo na minha ignorância, sempre pensei que podem caminhar paralelamente, com contribuições várias, enfim. Denê, infelizmente, eu queria fazer um documentário dessa mulher, eu queria assim, ficar 1h30 conversando com ela, mas não podemos. Mas assim, de uma maneira sucinta, um recado, eu não gosto muito da palavra desse conselho, não é bem isso, mas né, da sua história, né, tudo que você viveu, o que você diria hoje para as meninas, né, no ensino médio, talvez algumas até mais jovenzinhas, quem sabe tão jovenzinhas quanto você lá no dia que viu o chocolate, você diria para elas com relação à engenharia, como profissão, como uma carreira? Assim, não vou cansar de dizer que é uma das coisas mais bonitas que eu conheço, a engenharia. Eu sei que tem outras profissões, mas a gente tem a chance de construir
um pensamento diferente, uma história diferente, melhorar, né? Contribuir com a sociedade. É uma área extremamente gratificante, importante. A computação, gente, nós tivemos grandes mulheres na computação. O primeiro algoritmo para a computação foi feito por uma mulher, protocolos de comunicação. Então venham para a engenharia, venham para a computação. É uma área que vocês têm tudo para ser feliz, né? É um lugar que você vai descobrir uma nova maneira de conhecer o mundo, de ver o mundo, de construir o mundo. Ignorem as frases, alguma coisa, né? Não. Aquela história de se fazer de surda. E a gente está na UEM de braços abertos para receber tanto as meninas quanto os meninos. Sim, lógico. Nos cursos de computação, no nosso mestrado, eu sou coordenadora do mestrado, os professores que se interessem, gostaria de receber vocês ali na UEM, os empresários. Isso pode ser uma peça. Eu quero dar um recadinho oi para a Brenda Alessi, que foi nossa aluna de cursinho já, está acompanhando a gente. Um beijo, Brenda, obrigada por estar aqui. E olha só, Lelê, a Aline Adam está dizendo o seguinte: vou mostrar essa história para a Ainara. O sonho dela é ser piloto de avião internacional. Mas a maior preocupação dela não é por ser mulher, mas como ela faria para conciliar filhos, família, saudade do ninho. Talvez essa história ajude nessas questões. Obrigada por compartilhar. O Aguinaldo também está nos assistindo, o Toninho, a Ângela e a Tininha. Olha que interessante, né? Eu falo que tocou uma pessoa, influenciou em uma história, já valeu muito a pena, né? Lelê, muito obrigada, tá? Pela sua generosidade, porque, gente, né, ela assim, né, às vezes fica com receio de parecer arrogante, que nem de longe ela é arrogante, mas a gente sabe da agenda dela como é complicada, e quando nós entramos em contato, ela muito rapidamente nos respondeu, já agendamos e ficamos assim felizes e nos sentimos assim honrados com a tua presença. Certamente haverá outras conversas, quem sabe algum projeto, né, do Colégio Platão, em parceria com a universidade, com as escolas públicas, porque a Lelê faz um trabalho lindo também com escolas públicas. Obrigada, viu? Muito sucesso, que Deus continue te inspirando, te capacitando. Obrigada. Né, física, emocionalmente. Obrigada. Obrigada, Laika. Olha, gente. Obrigada, Laika. Fã da Laika. Obrigada, amigos todos. E olha só, a gente sempre encerra a TV Platão com uma frase reflexiva, inspiradora. E eu fico procurando uma frase de alguém, e dessa vez eu falei, vou pegar a frase da convidada, porque ela tem uma frase que ela disse na entrevista que é linda, que é o seguinte: entre o plantar e o colher, entre o sonho e a realização, há três coisas: o tempo, o esforço e Deus. Com esses, né, se dedicando, respeitando o tempo de tudo, e com, né, cada um com a sua crença, lógico, com a sua espiritualidade, mas que ele vai nos ajudando, né, Lelê, a escrever a história. Queridos, na quarta-feira que vem, nós vamos ter um bate-papo com a Janaína Mantovani. Ela é gestora institucional da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é uma entidade da qual, assim, eu sou fã, me orgulho muito. Tem um trabalho lindo. E nós vamos falar de histórias de dor, sim, mas de histórias de amor, principalmente. Histórias de pessoas que acreditam, que querem viver. Acompanhe conosco, vai ser na próxima quarta. Ok? Muito obrigada por vocês estarem conosco hoje e a gente se vê, se Deus quiser. Até mais.